Há um lugar que, segundo a Bíblia, foi o berço de toda a humanidade, um jardim perfeito onde o homem caminhava lado a lado com Deus. Mas, se o Jardim do Éden realmente existiu, onde ele ficava? Sobre as areias de algum deserto esquecido? Nas margens de algum rio perdido? Ou será que o paraíso ainda existe escondido aos olhos humanos? Prepare-se, hoje vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da história, o local exato do Jardim do Éden e o que a ciência moderna realmente descobriu sobre ele. Durante séculos, o Éden foi considerado apenas uma lenda, uma história simbólica sobre a origem da humanidade. Mas, com o avanço da arqueologia e da geologia, algo curioso começou a acontecer. Vários cientistas começaram a encontrar indícios geográficos e históricos que pareciam coincidir com a descrição bíblica do Éden. O livro de Gênesis fala de um jardim plantado no Oriente, regado por um rio que se dividia em 4 grandes braços: o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. E é justamente aqui que o mistério começa a ganhar forma. Esses 2 últimos rios, o Tigre e o Eufrates, existem até hoje. Eles nascem na região da atual Turquia e atravessam o Iraque, fluindo até o Golfo Pérsico. Mas e os outros 2 rios, o Pison e o Gion? Onde estão? Durante muito tempo, ninguém soube responder. Até que nas últimas décadas, imagens de satélite começaram a revelar algo surpreendente sobre as areias da Península Arábica. Em 1994, cientistas da NASA analisavam imagens da região do Golfo Pérsico quando perceberam uma formação geológica incomum, um antigo leito de rio, seco há milhares de anos, atravessando o deserto da Arábia Saudita. Eles o chamaram de Rio Quite, mas ao estudarem sua trajetória notaram algo espantoso. Ele nascia próximo da região de Hijaz, ao oeste, e fluía em direção ao Golfo, exatamente como o rio Pison descrito na Bíblia. As coincidências eram tão marcantes que os estudiosos começaram a levantar uma hipótese ousada. O Jardim do Éden poderia ter ficado entre o Tigre, o Eufrates e esse rio perdido, em uma área que hoje corresponde ao sul do Iraque e norte do Golfo Pérsico? Mas havia mais. Outro rio antigo identificado nas montanhas próximas ao Irã parecia corresponder ao Gion, o segundo rio do relato bíblico. E, de repente, o que antes parecia apenas mito começou a ganhar contornos geográficos. Essa região, entre o Tigre e o Eufrates, é conhecida como Mesopotâmia, palavra que significa literalmente terra entre rios. Foi ali que surgiram as primeiras cidades conhecidas da humanidade: Ur, Uruk, Babilônia. Foi ali que nasceu a escrita, a agricultura e a organização social. A ciência chama essa região de berço da civilização. Mas será coincidência que o mesmo lugar seja apontado pela Bíblia como o berço da humanidade? Muitos arqueólogos acreditam que não. A Mesopotâmia, milhares de anos atrás, era uma região fértil, coberta por vegetação exuberante, com um clima ameno e rios caudalosos, um verdadeiro paraíso, até que algo mudou. Por volta de 6.000 anos atrás, registros geológicos indicam uma grande elevação do nível do mar no Golfo Pérsico. O avanço das águas pode ter inundado extensas planícies férteis, cobrindo o que antes era um vale habitável. Alguns pesquisadores acreditam que o Jardim do Éden possa estar hoje submerso sobre as águas rasas do Golfo Pérsico. Uma descoberta ainda mais intrigante veio de um estudo publicado por arqueólogos da Universidade de Birmingham. Eles encontraram evidências de antigas margens fluviais e sedimentos férteis exatamente na região onde os 4 rios se encontrariam. Seria possível que o Éden ainda estivesse ali, escondido no fundo do mar? Outros estudiosos buscaram pistas não apenas na geografia, mas nas línguas antigas. Em registros sumérios, uma das civilizações mais antigas da Mesopotâmia, há menções a um lugar chamado Dilmun, descrito como uma terra pura, brilhante, onde os deuses caminhavam entre os homens. Soa familiar, não é? O mais curioso é que textos sumérios situam Dilmun, onde o sol nasce, a leste da Mesopotâmia, novamente nas proximidades do Golfo Pérsico. Essa semelhança entre Dilmun e o Éden bíblico levou muitos historiadores a acreditar que ambos se referem ao mesmo local, sob nomes diferentes. E mais uma vez, mito e história parecem se entrelaçar. Mas talvez o ponto mais fascinante dessa busca seja perceber que fé e ciência não precisam se opor. Enquanto os cientistas escavam o solo e analisam rochas em busca de respostas, a fé nos lembra que o Éden pode ser mais do que um lugar físico, pode ser um estado de comunhão, uma lembrança gravada na alma humana, o eco
de um tempo em que o homem vivia em perfeita harmonia com o Criador. E, curiosamente, mesmo quando tentamos localizar o Éden em mapas e coordenadas, acabamos voltando ao mesmo ponto. A ideia de que o paraíso não foi perdido, mas esquecido. Talvez o verdadeiro Éden ainda exista, não escondido sob o deserto ou o mar, mas dentro de nós, aguardando o reencontro entre o homem e Deus. Então, onde está o jardim do Éden? Talvez as planícies submersas do Golfo Pérsico, talvez nas terras férteis da antiga Mesopotâmia, ou talvez em algum lugar em que a ciência nunca conseguirá medir. Mas o fato é que, quanto mais descobrimos sobre o passado da Terra, mais percebemos que o relato bíblico não é apenas um mito antigo, é um mapa simbólico que aponta para o maior mistério da humanidade, a origem do homem e o desejo de voltar para casa. E de alguma forma, todos nós continuamos buscando o caminho de volta. Se esse mistério despertou algo em você, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com quem também se pergunta onde começou a história da humanidade. Nos próximos episódios vamos explorar mais enigmas da Bíblia à luz da ciência moderna. Até lá, lembre-se, o Éden pode estar mais perto de você do que você imagina.